mas talvez ele realmente tente e não aconteça nada, ou não mude nada, ou fique na mesma, só ele que vai saber a verdade. Então, talvez aconteça alguma coisa desse nível, mas eu acho que não vai fazer uma grande diferença na história. Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessa nova habilidade de Bran. Agora a gente vai falar do núcleo da Daenerys, que é um dos núcleos que está mais se arrastando para mim. Eu não sei se é porque eu acho que já sei a conclusão desse núcleo praticamente, apesar de não existir livros. Mas a Daenerys finalmente chega em Vaes Dothrak, como a gente estava imaginando. Ela é pega lá pelas Khaleesi, as Dos Khaleesi, quer dizer, que são as Khaleesi viúvas, e tiram a roupa dela e começam a dizer que ela vai ter um julgamento, que vão reunir vários Khalazars que vão julgar ela. O ponto mais interessante desse núcleo é essa questão de que vão reunir todos os Khalazars. Se a gente imaginar que o Khal Drogo tinha 40 mil cavaleiros no seu exército, imagine quanto deve ser todos os Khalazars juntos em um ponto só. Vamos imaginar que tem pelo menos aí 100 mil cavaleiros. E se de repente aconteceu o que a gente imagina, que Drogon vai salvar ela nos últimos momentos, é muito provável que Daenerys consiga o apoio de todos esses cavaleiros. Talvez eles comecem a ver ela como Garanhão, que monta o mundo, todas aquelas coisas. Um apoio de um exército desse tamanho, com essa força que é o exército do Dothrak, vai ser muito importante para Daenerys, porque ela pode acabar com todas essas rebeliões, tanto das cidades como Astapor e Uki-Hai e as rebeliões que tem em Meereen, quanto ela pode estabelecer esse país dela aí e partir para uma conquista em Westeros, que é o que vem se arrastando desde a primeira temporada. Eu acho que vai ser por aí o meu palpite. Eu acho que Jorah vai chegar a salvar ela aí, ou vai ser preso também. E nos últimos momentos, que Drogon vai salvar ela. Agora vamos para uma cena bem longa, mas é do núcleo que eu gosto, mas a cena foi feita de uma forma muito lenta. Primeiro foi o Varys falando com aquela escrava sobre quem são os filhos da Arpia e tal. A cena é interessante, mas eu achei ela muito longa. O Varys fica ali chantageando, mostrando seus poderes e tal. É uma forma de mostrar como o Varys é uma pessoa ardilosa de uma forma, mas foi muito longo, porque a gente já sabe quem o Varys é e todo esse poder e influência que ele tem. E acabou que a resposta que ele conseguiu foi um nada, tipo, era o que todo mundo imaginava. Quem estava financiando os filhos da Arpia são Astapor, Uki-Hai e alguns mestres de volantes, que é uma coisa meio óbvia e sem muita mudança na história. Ele não sabe quem é que está ali dentro coordenando isso, por exemplo. E a outra parte que foi muito longa foi Tyrion, Missandei e Verme Cinzento, que ficou naquela brincadeira dos dois, o Verme Cinzento e a Missandei passando por bobos, o Tyrion passando por brincalhão. Alongaram muito aquilo ali, podia ter sido bem menor, para no final chegar Varys com a resposta, que era a resposta de nada, que era o que todo mundo sabia. Mas um ponto interessante dessa parte foi quando Missandei diz que os mestres só entendem a violência. Tyrion pede para o Varys enviar uma resposta para os mestres. Provavelmente vai ser uma resposta de violência, que pode ser um atentado terrorista ou alguma mensagem muito dura e forte para eles. É o que a gente vai ver nos próximos episódios. Mas não andou muito esse núcleo de Tyrion. Eu gostaria de ter visto mais essa parte de governante dele, ele lidando com os mestres, com as coisas da cidade, como ele fazia na segunda temporada lá em Porto Real. Vamos agora para o núcleo de Porto Real. E logo no começo desse núcleo a gente vê o Qyburn novamente, que é aquele mestre que foi expulso da cidadela e cuidou do Jaime. Ele conseguiu reunir todos os passarinhos de Varys. E a reunião desses passarinhos é muito importante para talvez um dos grandes spoilers dessa temporada. Então, se você não viu os livros, não sabe o final ou se importa muito com spoilers, então não assista, pelo menos daqui em diante, até o próximo minuto de vídeo. É o seguinte, para quem leu os livros, sabe que os passarinhos de Varys são importantes na morte de dois grandes personagens, que é o Kevan Lannister e o Pycelle. Nos livros, o Varys aparece do nada e mata esses dois personagens usando os seus passarinhos. E na série eu acho que eles vão fazer isso, mas talvez de uma outra forma. Talvez o Qyburn mate tanto o Kevan como o Pycelle, de repente envolvendo alguma teoria aí da Cidadela, que é outra coisa que a gente está especulando. Também pode ser a mando da Cersei. A Cersei quer voltar ao controle e use os passarinhos para eliminar o Kevan e o Pycelle, que podem estar articulando para escantear ela. Tanto pode ser realmente o Varys, porque há boatos de que o Varys vai voltar para Westeros para Endor. Se ele voltar para Westeros, pode ser que ele consiga articular para essa coisa acontecer. Talvez ele mostre ele fazendo parte disso, talvez fique no suspense. Mas eu acho que essa cena foi importante para jogar isso aí pra gente. Porque primeiro mostra o Varys falando que confia mais em passarinhos do que em homens,
e depois mostra o Key-Banner lidando com os passarinhos deles. Das duas, uma, ou o Varys está certo e os passarinhos deles são muito confiáveis, ou o Varys vai ser traído por esses passarinhos. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. E continuando, acabou os spoilers, continuando daqui em diante. O Key-Banner, ele junta esses passarinhos e consegue colocar eles para trabalhar para a Cersei. E a Cersei diz que quer descobrir quem é que está tramando para usar das percas dos Lannisters em favor de alguém. Ela quer saber quem é que está se aproveitando disso. E o Key-Banner diz que vai usar toda essa rede de espiões de toda a Westeros para descobrir. E agora mais uma cena longa, que foi a cena do Pequeno Conselho. Todo esse núcleo de Porto Real foi muito longo, eu achei, não precisava de tanta coisa. Mas no Pequeno Conselho a gente vê o Kevan Lannister como mão do rei, a Olenna Tyrell, o Mace Tyrell, e a gente vê o Jaime e a Cersei chegando lá e sendo ignorados. Uma coisa que eu não gostei dessa cena foi mostrando o Jaime muito funcionário da Cersei. Ele seguindo todos os passos dela e trabalhando mais como o mão do rei dela. Eu não gostei muito disso, eu pensei que o Jaime ia estar ligado diretamente à diplomacia, que ele é que ia estar articulando com os Tyrell, com o Kevan, com governando a cidade de certa forma, mas até agora estão mostrando o Jaime só apoiando a Cersei. A gente sabe que o Jaime vai liderar um ataque dos Tyrell ao templo dos Pardais. A gente sabe também que o Jaime vai para Corre Hill. Eu espero que não seja a mando da Cersei, que ele realmente vá por vontade própria ou por uma briga que teve com a Cersei. Se for a mando dela, eu vou achar muito caído. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas até agora eu não estou muito gostando do que vem acontecendo com Cersei e com Jaime. Outra cena muito comprida foi a cena do Alto Pardal e do Tommen. Essa cena foi comprida e só serviu para dizer uma coisa, de que o Alto Pardal é uma pessoa muito manipuladora. Apesar de o alvo dele ter sido o Tommen, que é alguém facilmente manipulável. O Alto Pardal vai falando, o Tommen acaba se sentando, começa a se comover com ele, lembra do avô, e quando você vê ele já está totalmente não totalmente dando apoio, mas meio que cedendo e entendendo o lado do Alto Pardal. O Alto Pardal já tinha mostrado esse lado dele com a Margaery também, estava ali tentando persuadir ela e agora usou o Tommen. Talvez ele consiga transformar um casal real em grande apoiador da fé militante e tal, talvez seja essa reviravolta que ele consiga em cima da Cersei. Vamos falar agora do núcleo da Arya. O núcleo da Arya ganhou um grande avanço nesse episódio. Eu errei a minha previsão porque eu achei que a Arya ia passar a temporada inteira fazendo parte desse treinamento. Mas não, na metade do terceiro episódio eles encerram o treinamento da Arya, a Arya volta a enxergar e agora ela vai para outra fase do treinamento dela. Provavelmente começa a realizar missões. Esse treinamento dela a gente viu que ela melhorou muito na luta, ela melhorou os sentidos, ela estava ali treinando a identificar provavelmente venenos, misturas químicas. Ela também estava treinando mentir com aquela menina, contando história, dizendo quem era a Arya Stark. É interessante perceber que aquela menina que treina com ela se alterou 3 vezes e teve até uma hora que ela se alterou e eu pensei que ela era uma Frey, porque foi num momento em que a Arya fala do Walder Frey. Mas foi só um susto, porque quando eu revi o episódio, a gente vê que ela fala do Walder Frey em uma cena e a menina se altera em outra cena. Mas, mesmo assim, é interessante perceber que ela se alterou 3 vezes. E desde o começo da aparição dela, ela sempre aparece como uma das melhores mulheres sem rosto ali. Ela sabe mentir, ela sabe controlar os sentimentos. Mas, nesse momento, ela se alterou muitas vezes. Isso pode ser alguma traição que a Arya venha ter com ela, talvez a Arya chegue a matar ela. Não dá pra ter certeza do que vai acontecer, mas eu acho que vai ter alguma treta com aquela menina ali. Deixem aí nos comentários o que é que vocês esperam, o que é que vocês acham que vai acontecer no núcleo da Arya. A minha aposta é de que provavelmente no final da temporada a Arya vai ouvir falar do que está acontecendo lá no norte com os Stark e talvez decida abandonar os homens sem rosto e voltar a ser a Arya Stark. Pegar a agulha, pegar suas roupas e voltar para lá e provavelmente os homens sem rosto vão seguir ela. Ou ela vai ser mandada por eles. Não dá pra saber ao certo, mas deixem aí a opinião de vocês. Vamos agora para o ápice desse episódio, que foi também um dos pontos que eu tive mais decepção. Eu não gostei muito do que aconteceu. Realmente o presente que Ramsay recebe é o Rickon e a Osha. Eu não esperava que isso acontecesse. Na verdade, eu achei que isso ia acontecer, mas eu não queria que isso acontecesse. Eu acho que, tirar o personagem 2 temporadas e já trazer ele de volta preso é muito ruim e é muito provável que aconteça alguma coisa muito ruim com ele. Porque se não acontecer, vai ficar totalmente sem lógica. Primeiro, se a gente imaginar que a Osha, o Ramsay tem que matar ela de cara. Porque não faz sentido ele manter a Osha viva. O Rickon ainda tem sentido porque ele pode querer usar ele para chantagear a Sansa, usar para conseguir apoio do norte.
mas é muito diferente do ele ter uma Sansa, que ele pode casar com a Sansa, do que ele ter um Rickon. A vida da Osha, se ele não matar a Osha, eles vão ter que ter uma resposta muito boa para isso. E se ele não matar o Rickon, mas eu acho que talvez ele vá sofrer muito e talvez venha a morrer mesmo nessa temporada. Há um boato, há uma teoria de que talvez isso seja um plano dos Amber. Eu gostaria que fosse, porque eu não gostaria que o fim de Rickon fosse esse. Mas se for um plano, vai ser algo muito meio mal arquitetado, porque como é que você coloca o principal herdeiro de uma casa nas mãos de um personagem tão cruel, sádico e maluco? Além de colocar a sua fiel escudeira também. E mataram um lobo, tipo, eles mataram um lobo para um plano. Eu não vou gostar se for isso, apesar de eu acho que eu quero que seja isso, mas eu não vou gostar, não sei. Ou seja, o que aconteceu nesse núcleo eu não gostei. Apesar de eu achar de que quem não leu os livros deve ter achado o melhor momento aí e tal, foi realmente uma coisa surpreendente. Mas se você analisar a coisa como está montada, não é muito legal. A única parte boa que eu gostei foi o Amber, o personagem que interpreta o Amber, conversando com o Ramsay. Foi uma conversa engraçada e legal, porque o Amber realmente mostrou aquela personalidade deles, que são durões, estão nem aí para senhor, nem senhoria, do mesmo jeito que acontecia na primeira e na segunda temporada. E para finalizar, a gente vai agora para o núcleo de Jon Snow. Jon Snow vai executar os traidores, as pessoas que tramaram o seu assassinato. Eu tinha imaginado que de repente Jon Snow fosse voltar mais feroz, mais sanguinário, mas faz sentido ele voltar assim. Ele realmente voltou dos mortos e está meio perdido ainda sobre como deve lidar. Ele ouviu o discurso do Alistair, que apesar da gente não gostar do personagem, mas vale dizer que o discurso dele foi bem coerente. Foi coerente para o personagem, porque realmente na visão dele o Jon estava matando a muralha. Ele não sabia... Ele deveria saber, mas ele não sabia da abrangência das coisas que estavam para acontecer, o exército dos mortos, os caminhantes brancos, todo aquele poder, aquelas coisas que o Jon sabia que ia precisar de todo o apoio possível. Foi por isso que o Jon fez aquilo. O Jon também conviveu com os selvagens, ele tem uma confiança maior com os selvagens do que o Alistair tem. Então na cabeça do Alistair, o Jon estava acabando com a Patrulha da Noite. Mas isso não justifica ele tramar o assassinato dele. E pior ainda foi o que o Wally fez, porque eu entendo que o Wally teve sua família assassinada pelos selvagens de uma forma brutal e sem sentido, mas o Jon criou ele desde o começo. O Jon protegeu e estava treinando ele para ser até o seu sucessor de uma certa forma. E uma coisa é você discordar daquela pessoa e de repente ele quisesse deixar a muralha, não quisesse mais servir de Jon, mas tramar e executar a morte daquele que foi a pessoa que lhe criou e estava cuidando de você. Eu acho isso uma puta sacanagem e eu gostei do que aconteceu com o Ollie. Eu gostei do Jon teve pena por ser uma criança e por estar acontecendo aquilo, mas tinha que passar essa mensagem para ele porque realmente foi uma puta traição. No final, a gente vê o Jon Snow entregando o manto para o Ed Doloroso e dizendo que a sua vigília acabou. É uma das coisas que a gente vinha comentando aqui, que o Jon Snow talvez usasse esse argumento de que ele morreu e realmente a vigília dele acabou. O juramento dele fala até a minha morte. Então realmente a vigília acabou. Não deve existir nada parecido na história da muralha, então eles não se prepararam para um momento desse. Mas realmente agora o Jon abandonou a patrulha. Ele fez uma ceninha ali de quem estava saindo da patrulha, mas com certeza ele está por lá ainda, porque ele não ia sair sem um cavalo, sem água, sem um casaco. Ele está por lá ainda e eu espero que ele fique lá até a Sansa chegar. Que a Sansa está indo para lá, eu espero que não faça aquela coisa de Jon Snow saiu, a Sansa chegou. Eu espero que ele fique lá e que se encontrem e que provavelmente esses dois personagens se juntem para bolar essa guerra dos seis exércitos que irá acontecer. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum dos acontecimentos de Game of Thrones. A gente está sempre postando um vídeo aqui comentando todos os episódios e todas as notícias que estão saindo. Curtam, compartilhem, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês acharam do episódio. Realmente o título Oathbreaker foi o quebrador de promessa, o quebrador de juramento. E a gente teve dois quebradores de juramento nesse episódio, que foi o Jon, que quebrou seus votos à patrulha, e aparentemente os Amber, que quebraram seus votos com os Starks. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam de todos esses acontecimentos. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tô vendo Davos olhando o Jon Snow vivo. Tormund é a melhor pessoa, Torre da Alegria está passando. Ai meu Deus, é a batalha. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente fica nervosa, muito nervosa.
Presente. I prefer redheads. A girl. Presente. Aye. A wild one. Ai, cara, é o Ringo. Sei lá. Ou ele matou os traidores, como tava todo mundo esperando. Presente. Era o Rickon Stark, como tava todo mundo esperando. Cortarem a cabeça do Shaggy Dog foi foda.